Tem algo que você fez que você não tem coragem de contar para ninguém? E quando você lembra dessa situação ou coisa que você fez, te dá um aperto muito grande, um sofrimento enorme e você se sente culpado, culpada há muito tempo, até décadas. Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Como é um sentimento tão ruim quando a gente faz algo e se arrepende e nos sentimos culpados. Se você entender como a culpa traz consequências psicológicas tão desfavoráveis para a saúde mental, a gente repensaria 2 vezes antes de errar. Quem dera se nós tivéssemos aí bolas de cristais para a gente consultar o que realmente nos machucaria e assim desistir de fazer. Como a vida é um aprendizado, vai existir sim desafios que em algum momento você vai errar muito. E às vezes algo que você vai errar e vai se culpar. Como se livrar então da culpa, sendo que você não consegue se entender, porque naquele momento você arrependeu logo em seguida e sabia que poderia fazer diferente? Como se perdoar? O auto-perdão, ele precisa ser gradual. Se a pessoa tenta uma vez se perdoar e não consegue, eu te aconselho fazer novamente, várias vezes, até você entender que o errar faz parte da vida. Não tem como a gente acertar todas as vezes e pode sim ser culpa sua de algo ruim que aconteceu e que não tem como voltar atrás. Então esse sentimento dessa culpa que você tem, desse erro que você cometeu, como então a gente se auto-perdoar e esquecê-lo? Como que a gente ressignifica esse sentimento? Quando você se sente culpado, é porque naturalmente você se arrependeu. Que quando uma pessoa faz algo, algum erro, e ela sente que aquilo estava certo, já automaticamente já informa. Ela não tem remorso. Então, mesmo que foi um erro, se ela não sente arrependimento, ela não vai ter as consequências daqueles sentimentos prejudiciais. Porém, na maioria das vezes, as depressões são também por desencadeamento do não auto-perdão, do não se aceitar. Como então a gente entende que esse erro ele pode sim transmutar para algo de aprendizado, para você se evoluir e não fazer mais? O primeiro momento é você voltar lá quando aconteceu esse erro. Eu sei que tem gente que vai, pensar assim, nossa, não, para eu relembrar isso me machuca muito. Porém, para uma cura, vale a pena você fazer essa reflexão e sim voltar lá naquele erro que você carrega até hoje, de culpa que você fez para alguém ou você fez para si mesmo, uma escolha errônea que te traz prejuízos materiais, fisiológicos, tantos outros. Quando vem o arrependimento, a gente lembra de tanta coisa que poderia fazer na época. Então, no primeiro momento, relembre a situação que você estava. Um erro comum é a pessoa que ela já evoluiu com isso, ela entendeu que era um erro, mas naquela época ela não tinha essa maturidade de hoje. E aí a culpa aumenta, porque ela pensa que essa cabeça que ela tem hoje, ela também tinha as mesmas condições naquele momento. E não. Porque quando você arrepende, já é algo que você leva como aprendizado. Que quem, por exemplo, não se arrepende, não pensa que se pensa que é erro, não tem remorso, ou seja, vai talvez fazê-lo de novo, mas quando você se culpa e vem o arrependimento, é a hora de você transmutar
e entender que aquilo tem que ficar no passado. Mas antes de você deixá-lo no passado, você tem que curar. Porque não adianta você fingir que esqueceu, mas a sua autoestima é baixa, o seu comportamento é de autossabotagem, você só faz coisas que te prejudicam, que é uma forma de te punir. Então, como a gente entende isso? Quando você retorna no erro, você tem que relembrar as condições que você tinha, quais eram as pessoas que estavam à sua volta, como era a sua situação financeira, emocional e também de maturidade, de conhecimento do que você realmente poderia ou não fazer naquele momento. E você vai entender que, para começar esse auto-perdão, você vai entender que naquela hora você provavelmente não tinha condições de tomar uma decisão que hoje talvez você pense e que realmente poderia ser a certa. Então, é você relembrar todo o ambiente e assim observar o porquê daquele ato, naquele momento, aquela decisão, aquele feito. Uma segunda reflexão que você pode fazer é: por que eu me arrependi? Por que eu me arrependi? Então vai vir a resposta: porque eu não queria ter mandado embora aquela pessoa, eu teria que fazer diferente no meu serviço assim e tal. Porém, é o seguinte: quando vem esse arrependimento, o que eu aprendi? Então, eu aprendi que agora eu preciso mesmo pensar para falar, eu jamais vou ir tal lugar para fazer aquilo, eu não magoaria alguém. Então, nesse segundo momento, você traz o que provavelmente você faria hoje. E aí você percebe que com essa maturidade, né, com esse arrependimento, você não teria mais coragem de fazer. Tem pessoas que talvez teriam sim a coragem pelo fato que não tem uma outra opção. Então, nesse caso, né, como que a gente tira essa culpa? Porque você realmente faz o que faz sem querer fazer? Como se livrar, né, dessa angústia de como fazer diferente? Após você fazer essas duas reflexões, da primeira que realmente o ambiente, tudo era propício para aquele tipo de comportamento que você teve, ou era aquilo que você deu conta, e talvez falta de pensar e etc. E também hoje, o que você faria diferente? E entender que aquele momento é bem diferente com a cabeça, o pensamento que você tem hoje, aí sim você agora vai para a técnica de ressignificar essa lembrança. Quando você lembrar do ambiente e tudo, comece a ver como se fosse uma tela, de preferência preta e branca. Mude a forma como você vê a cena daquele erro que tanto te angustia. Se vamos supor, é uma briga, aí você comece a ter as imagens daquela briga, né, no seu cérebro, nas imagens, porém elas em preto e branco, e mude a voz. Coloque uma outra voz, né, uma voz rouca, uma voz que não é sua falando. Você começa a colocar para o seu cérebro imagens, sons diferentes de tanto que aquilo te trava, que é enraizado aí na sua memória. Faça o teste e você vai gostar de fazer tudo o que for de memória e que realmente traz sentimentos ruins, ressignificar. E essa técnica é só uma de várias que existem para que você ressignifique esse momento e se cure, porque não tem como mais você fazer diferente. É óbvio que se caso você, quando se auto-perdoar, construir aí outro jeito de ver, coragem para às vezes pedir perdão quem for, claro que você vai se sentir bem melhor. Esta é uma técnica poderosa que eu convido você a fazer assim que você puder quando terminar o vídeo. Pense aí no que você precisa se perdoar, verifique a cena e a transforme em imagens, em sons diferentes do que você está acostumada a relembrar. E claro, se você sentir que está muito difícil de perdoar,
procure ajuda psicológica para você sim conseguir se livrar aí de um pensamento ruim e que muitas das vezes prejudica hoje e você quer pôr um fim. Então esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe com quem precisa se auto-perdoar. Se você conhece alguém que sempre reclama, que não consegue perdoar algo que fez, compartilhe essa técnica de, quando relembrar, fazer no primeiro momento estas duas reflexões para o entendimento ser que aquela pessoa do passado não é a de hoje, daquela situação que você teve. Você não tem como voltar atrás daquele erro, mas você tem como recomeçar e fazer diferente. E com os sentimentos renovados. Falando em sentimento, meu melhor para você e até a próxima.